Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, que Deus o abençoe, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças, obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. Esta é a obra de Deus. Hoje é dia 18 de novembro de 2024, o ano que Deus preparou para falarmos o amor de Deus para o mundo e para as igrejas. Meus amados, o amor de Deus para conosco, para que nós não erramos, está entendendo? O amor é tão grande que Jesus Cristo disse o que fazer com uma situação difícil. Ora, vamos ler João 8, fala sobre a mulher adúltera, está entendendo? No versículo 53 do São João 7 fala, e cada um foi para sua casa. Mas o versículo primeiro, a mulher adúltera. Jesus entrando foi para o monte, entretanto foi para o monte das Oliveiras. E de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando, os ensinava. Aleluia. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram-lhe, Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Amém? Amados e queridos irmãos, vamos chamar a atenção por duas coisas. Primeiro, os escribas e fariseus eram os doutores da lei, eram os sacerdotes, os que mandavam, segundo a lei, eles examinavam e julgavam. E na lei Moisés disse que tais pessoas teriam que ser apedrejadas. Mas os homens, sem a direção do Espírito Santo, é normal encobrir o outro. Pega só a mulher. Veja que não levaram o homem. Na lei dizia que se um homem ou uma mulher foi apanhado num ato de adultério, ambos serão apedrejados. E assim tira o pecado do meio de Israel. Quando alguém é apanhado num adultério, a pessoa procurada para interrogação é a mulher. O homem não assume nada. Quando essa mulher é condenada, ela disse quem é o homem. Traz o homem na frente e o homem chama ela de Jezabel. O homem ele pode ser punido, mas não assume o pecado que ele fez, o pecado que ele cometeu. E os homens que estão julgando ajudam um pouco, deprimindo a mulher também. Não é hoje assim, toda a vida foi assim. Veja que aqui foram ter com Cristo, levando a mulher apanhada no ato de adultério. Se pegou ela no ato de adultério, por que o homem não levou? Se ela está sozinha, não está vendo adultério, está sozinha. Está entendendo? Então, como que nós, pastores, cuidamos das ovelhas, tem que suportar nessa situação? Veja, todos vão para sua casa, jantar, almoçar, comer um churrasco, vai sair com a família. Para onde foi Jesus? Para o Monte das Oliveiras, meditar e orar. Nós, os pastores, temos que estar sempre no monte de Deus, clamando a Ele. Você está entendendo? Porque Ele nos revela. É lá na oração que Ele nos dá sabedoria do Espírito de como tratar dessas coisas. Que a lei disse, está na lei, está. E Jesus Cristo também disse que o pecado do adultério, os adultos ficarão de fora.
Mas não disse como é que uma mulher é adúltera. Ela nunca matou ninguém. Esses homens que ela adultera com ele, procura para eles quantas pancadas ela deu nele. Entendeu? Ela persuadiu. Ou foi persuadida pelo homem. Tem esse termo. Às vezes a mulher insinua-se para os homens. É um pecado. E outras vezes os homens se insinuam para a mulher, persuadem a mulher com a posição, com dinheiro, com carro, com qualquer coisa. Você sabe que é assim. Às vezes uma mulher infeliz no relacionamento, está entendendo? Ela não sabia que homem ela iria casar. Ela olhou o homem por fora. Mas naquele tempo, por exemplo, a mulher nascia virgem, casava virgem, ia conhecer o que era um relacionamento depois do casamento. Se o homem fosse um homem que satisfazia ela estava feliz. Se ele não satisfizesse ela era uma mulher infeliz. Se atraísse, adulterasse, morria. Tinha que ser mãe com uma chocadeira e infeliz. Mas Jesus Cristo, ele está no monte orando. E na hora que chegou essa mulher, trazido pelos escribas, pelos fariseus, Jesus Cristo não podia desfazer o que estava na lei. Não podia falar mata. Você sabe por quê? Se ele não manda apedrejar a mulher, ele está ignorando aquilo que Moisés falou. Se ele manda matar, levanta esse povo contra ele, porque ele disse veio para que tivesse vida e vida com abundância, e agora está matando. Mas ele, na oração, Deus tem pelo Espírito revelada para ele aonde está o homem. Veja que ele não disse para eles aonde está o homem. Não, mas olhou para eles e disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra sobre essa mulher. E baixou e continuou escrevendo na terra. Existe uma coisa, irmãos. A consciência da pessoa, ela fala. E bate na pessoa. Se eu estou chegando para condenar um irmão ou irmã, e eu for receber autorização para fazer uma palavra de Jesus, penetra. Aquele que não tem pecado, eu tiro a primeira pedra. A mente deles olhava para ele e a pedra e disse: eu tenho pecado. Não sou um adúltero, mas pequei. Quem sabe todos lembravam por que nós trouxemos o homem. É nosso amigo. Tem que trazer os dois. Nós não ia apedrejar o nosso amigo, às vezes o nosso parente. Está entendendo? Trazendo para a igreja hoje, meus irmãos, pastores, obreiros, crentes, em vez de ser juiz, ame. Eu estou vendo muito juízo dentro da igreja. Tem muitos doutores. Amado, em vez de ser doutores, votes aos pés de Jesus, seja discípulo. Em vez de você ser grande, seja pequeno. Aprende Jesus Cristo, que é humilde, manso. Eu vejo a pessoa falando que pessoa para ser líder, como é que Moisés foi líder, ser o homem mais manso da terra? Aonde está na Bíblia que um líder tem que ser durão? Isto é a maneira que os domadores de animais fizeram para um burro, um animal chucro, ter medo deles, é na pancada. Ele metia o cacete. Tá entendendo? Eu mesmo já fiz isso. Não montando porque eu não gostava, eu tinha medo. Mas na terra,
tombador, puxando a madeira. Pode ser o bicho que fosse. A autoridade que nós colocamos dele. Isso aí que dá carne. Agora, a autoridade espiritual é mansidão. O espírito é manso. Não há de ira. Não se soberbece. Irmãos, se você falar com o irmão novo convertido uma palavra e falar uma outra palavra com outro irmão de certo calão na igreja, a mesma palavra que falou por um irmão novo convertido, ou irmãozinho ou irmãzinha que não tem tanta aparência, passa batido. Mas se falou para o outro, alguém defende aquele irmão. A palavra que o irmão falou para o irmão, o homem de Deus. E se falar para um pastor, e se falar para um presidente, amados, fico meditando à noite quando perdo o sono, e Deus me trazendo à mente, às vezes que eu levantei para enfrentar com amor a palavra, na verdade, pastores presidente. Irmão, Jesus Cristo, ele está nos apertando. Vai para o Monte das Oliveiras, vai aos pés de Jesus Cristo, ore, clame para que Deus, em Cristo Jesus, te revela por que essa mulher pecou. Manda os homens que não têm pecado na igreja excluir. Quantos que estão na frente para excluir essa mulher? Que a sua consciência diz, eu mereço ser excluído também. Quantos que estão na frente dessa mulher que já desejou essa mulher? Quantos já até insinuou e ela não quis ele? Quantos que tem as mulheres em casa que cuida deles de todo jeito? E pergunta para essa mulher, o homem que ela tem em casa, qual é o grau de felicidade que ela tem de ser a mulher dele? Ela não escolheu. Ele é um homem sim. Então a mulher perdeu o tempo dela como mulher por causa dos filhos. Agora ela precisa ser feliz para não morrer murmurando. Está entendendo? Aquela mulher que adulterou, Jesus Cristo não condenou, só disse para não pecar mais. Então você, minha irmã, que adulterou, traiu, por obrigação, por necessidade, vai embora. Mas não peque mais. Procura um homem, case-se com ele e seja mulher de um homem só. Está entendendo? Porque você é feitura de Deus para ser amada. Feliz. Não é só para fazer o homem feliz, é para ser feliz. Não é só para amar, é para ser amada. Não foi feita só para respeitar, é para ser respeitada. De madrugada ele voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentando ensinava. Eu medito nessa palavra, meus irmãos. Como Jesus Cristo tem um carinho para conosco, para com os homens, com as mulheres. Ele assentava, ele ia para o sacrifício da oração no Monte das Oliveiras, passava a noite clamando ao Pai, sendo ele filho de Deus, Deus igual ao Pai. E agora volta, ele tinha tomado-se forma de homem. E como homem foi humilde, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se fez homem como a mim, como você. O que eu aprendo com Jesus Cristo, por que eu não vou para a oração, na meditação da palavra de Deus, para que essa palavra me abra no meu coração, entre no meu coração, abra a minha mente, e eu possa
resolver um problema grande, que é o tal do adultério. Pecado para a morte é ser apedrejados. Quando ele chega ali no templo de madrugada, ele acende, todos vêm ter com ele. Ele é humilde, senta e ensina. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Você viu, os escribas, os fariseus, eram os doutores da época. Que nós, os pastores, não sejamos escribas, sábios de tudo, nem fariseus. Os fariseus, eles mandam fazer aquilo que eles não fazem. Eles falam para não adulterar, mas adulteram. Uma coisa que eles não fazem é amar. Eles são doutores. Meus irmãos, que os pastores não sejam fariseus e nem escribas. Que os crentes não sejam doutores. Que os crentes não sejam santarrões. Seja santo em Cristo Jesus. Que seja discípulo do amado Jesus, do meigo Nazareno. Senta para ouvir o ensinamento de Jesus Cristo, que ele veio, fui lá no Monte das Oliveiras buscar na fonte a sabedoria de Deus para ensinar. Quando eles entregam isso, a sabedoria estava com ele. Você imagina esse versículo 3? Como é que esses homens fizeram? Trouxeram, proclamaram, agora vamos pegar Jesus. Porque ele vem aqui para que dê vida. Ele disse que não veio para matar. E agora, no versículo 4, ele vai cair. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Está vendo? Adúltera. E depois, no versículo 5, eles tentaram lembrar Jesus. Você pensou como é que eles são ousados? E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que diz? Olha aí quem pegar Jesus Cristo, amados. Como vai pegar Jesus Cristo em astôncia? Ele é Deus. E estava no monte até poucas horas orando e meditando. E foi trazido e voltou-se para o templo para ensinar aquilo que ouviu do Pai, que viria amanhã. Ele tinha uma saída. Ele ouviu mulher apanhada em flagrante ato de adultério. Ele podia olhar e falar: dá o homem aí. Onde está o homem? Para ele interrogar, dizer assim: sabe por que a lei disse que os tais são para ser apedrejado? Para tirar o mal de cima do meio de Israel. Mas veja bem, aquela mulher apedrejada, o adúltero continuava vivo e adulterando com outra mulher. Vocês concordam? Mas Jesus Cristo não pregou o nome do homem. Ouviu o ensinamento dos escribas e fariseus. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres, e a Bíblia não disse tais mulheres. Se o homem ou a mulher for pego no ato de adultério, ambos serão apedrejados. Veja o erro ensinando a Jesus, lembrando a ele. Os doutores da lei, às vezes, querem ensinar a Deus como fazer a obra. Entendeu? E Jesus Cristo, tranquilo, seja apedrejada. Tu, pois o que diz? É você, vai ou não vai apedrejar? Agora o versículo 6, eles pensou: Jesus Cristo vai cair na cilada. Porque ele disse que veio para que traga vida e vida com abundância. Ele não veio para matar e nem roubar.
Porém, ele disse que veio para cumprir a lei, não foi para interrogar. E na lei diz que era para ser apedrejada. Se ele falar para perdoar ela, não é para apedrejar, ele não está cumprindo a lei de Moisés. E nós temos ele nas mãos. Isto dizia eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando, se escrevia na terra com o dedo. Veja bem, isso eles faziam para ter com que acusar. Meus irmãos, eu quero dizer para você, ensinador, pregador da palavra, não ensine o Espírito Santo de Deus, não ensina Jesus Cristo, não ensina Deus, não ensina os anjos, mas obedeça tudo que provém dos céus. Meus irmãos, quando você for pregar essa palavra, sinta o temor e o tremor, porque esta é a palavra de Deus, que você está pregando para o povo, a igreja de Deus, que não são leigos, que tem o Espírito Santo de Deus. Não é vocês fazer o oba-oba que enche o poder de Deus no coração da pessoa. Eles falam alguma coisa por obediência. Não tente buscar o seu irmão, a sua irmã num ponto fraco, porque se ele anda diante de Deus, no mundo das oliveiras, no mundo da oração, na sua casa, onde quer que esteja, buscando ao Senhor, ele está orando por você, está orando por mim, pelo pastor presidente, pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes. Amados, eu fico olhando para a igreja. Há uns 20 anos atrás eu preocupava quem seria os pastores dos meus netos. Hoje eu procuro quem será o pastor das minhas filhas. Acabou-se os pastores. Aqueles que mais seguravam as coisas de Deus, tinham um pouquinho de temor de Deus, foram passando e vão passando. E os que estão chegando hoje, são artistas do altar. E Jesus Cristo está sentado. E os escribas, os fariseus, vinham tentar Jesus para acusar. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe pedra. Está insistindo. Jesus olha para o coração do homem, da mulher, que estão ali pregando, defendendo a palavra de Deus, e disse: qualquer um de vocês que estão fazendo aí, que não tem pecado, veja bem, porque um pecador não pode matar o outro, né? É para tirar um pecado e o outro ficar. Eu estou em pecado, vou matar um adúltero e o pecador fica na terra. Então, olha, quem não tiver pecado entre vós, seja o primeiro a tirar pedra. Quer dizer, os outros poderiam tirar se não tivesse pecado. Mas para atirar a primeira pedra não podia ter pecado. Você acredita que o único que tinha ali, que poderia tirar pedra na mulher, era só Jesus? Os escribas, os fariseus, os doutores da lei? Não. Todo tinha pecado, irmãos. Como é que às vezes a igreja ousa excluir uma pessoa que pecou, está chorando, está arrependido? Se Jesus Cristo estivesse ali, ia dizer: aquele que não pecou, condene a sentença de morte para essa mulher ou para esse homem. Com certeza vai todos embora. Porque a palavra de Deus, quando ele fala assim,
transmite e entra no coração, divide a alma, a medula e na alma. O camarada não tem como dizer não tenho pecado. Olhando para as pedras nas suas mãos, primeiro ele está com a pedra na mão e eu disse, eu tenho pecado, foi embora. Foi jogou as pedras no chão. E assim fez um após o outro, todos estavam em pecado. Você já pensou? E Jesus Cristo, tornando a inclinar-se, continua a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando uma por um, a começar pelo mais velho, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Vocês já viram, meus amados? Ouvindo eles esta resposta de quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus Cristo deu ordem e voltou a se escrever no chão. Continua escrevendo. Acusados pela própria consciência. Jesus Cristo não falou para mim que eu tinha pecado, ele disse, quem não tiver pecado, atire. Eu era o primeiro com a pedra na mão. Eu olhei para mim, a minha consciência me acusou, o Antônio, se tem pecado. Eu joguei a pedra no chão. E assim foi o José, o João, o Pedro, a Maria, a Sebastiana, o Sebastião, Gorete, até passou todos. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio. Só Jesus e a mulher, no meio onde estava. E Jesus volta para a mulher e disse, ó mulher, erguendo Jesus, eu não vou, e não vendo a ninguém, mas além de que a mulher perguntou-lhes, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus Cristo olhou para ela, mulher, onde estão aqueles que estão falando mal da sua vida? Onde estão aqueles que falam que você é isso, que você é aquilo? Eles estavam aqui para te matar, trouxeram você para ser disciplinada, para te condenar. Onde estão eles para dizer agora os seus pecados, as misérias que você fez? Onde estão? Não te condenaram? Trouxeram e não condenam mais? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu também, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Veja para que tudo esse 11 versículos para Jesus Cristo dizer uma palavra tão pequena, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs que não é muito falar, chamar pessoas para testemunhar contra, que Deus vai receber os testemunhos. Eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs que quando você apanhar o seu irmão, a sua irmã em um ato, não importa qual seja o ato, seja crente, chama ele, chama ela, senta aqui. Meu irmão, minha irmã, você disse que você pecou, você errou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, minha irmã, meu irmão, você é templo e morada do Espírito Santo. Olha no seu coração, é a casa do Espírito Santo. Os seus lábios
Os lábios de Cristo, Cristo fala por você. Os seus olhos pertencem a Cristo, a sua mente é mente de Cristo, suas mãos são santas, é para impor as mãos nos enfermos e curar. Seus pés são santos. Minha irmã, eu confio em você. E Deus confia em você. Por que você fez isso? Se você se arrepender, Jesus Cristo vai te perdoar. A infelicidade que você enfrenta, Jesus Cristo vai sanar, vai pôr as mãos, todos os seus problemas. Jesus Cristo vai te abençoar. Minha irmã, e diz a palavra que se essa irmã, se esse irmão disser sim, eu me arrependo. Eu estou terrivelmente arrependido, arrependida. Eu pequei, eu sou miserável. A Bíblia diz que você ganhou esse irmão e essa irmã. Você está entendendo? Só que se ele não quiser dar ouvido a você, você chama outro irmão ou outra irmã mais experiente do que você, e vão os dois, conversa, apresenta Jesus, apresenta a importância que ela tem, o que ele tem para Jesus. E se ela concordar, aceitar, se humilhar, ganhaste essa alma. Mas se ele não aceita, ignorar, aí diz que então leve até a igreja, que a igreja aconselhe esse irmão e essa irmã a não pecar mais esse pecado. Você faz parte desse corpo. A irmã amorosa vai dizer, olha o seu lugar perto de mim. Irmão, você pregava aqui, sentar comigo no púlpito. Se ele se comover e se arrepender, a igreja ganhou esse homem ou essa mulher. Porém, se ele se levantar, ignorar a igreja também, a igreja, a Bíblia diz que é para considerar a ele um gentio, um publicano. Foi ele quem quis sair. Onde está o pastor da igreja? Você está entendendo, meu irmão, que um pecado que você tem, se você levar para o pastor, para o ministério, são doutores, são escribas, são fariseus, e eles não oram a Deus, não estão nos pés do Senhor para que a misericórdia de Deus seja sobre eles. E eles vão condenar naquilo que eles mesmos erram. Porque o pecado não é só o adultério, não é só a traição. A mínima coisa é pecado. Nós temos que mudar a nossa concepção de pecado. Nós temos medo de falar contra o Espírito Santo, é medo do inferno. E nós não devemos falar contra o Espírito Santo, porque nós amamos o Espírito Santo de Deus. Eu não me preocupo com o inferno, não, irmãos. Eu nem fico pensando em morar no inferno. Eu não sou. O inferno, a Bíblia diz que é feito para o diabo e os anjos dele. Eu não me preocupo de morar no céu também, não. Eu quero amar a Deus. Aonde o Senhor me levar com Ele, eu estando com o Pai ali ao céu. Não, irmão. Eu não oro, eu estou preocupado com a posição. Posição maior do que Jesus Cristo teve e foi ignorado. Por que eu não posso ser ignorado? Você meditou agora? Então, minha irmã e meu irmão, Jesus Cristo quer que nós, os cristãos, salvamos essas almas que Satanás está lançando fora. Senta com essa irmã. Abre o seu coração, a sua mente.
Deixa sua irmã falar tudo, mas ela deixa ela chorar, falar por quê que ela... Essa irmã pode ter desejo em você, irmão. Ela é tão sincera que ela fala, eu senti desejo no irmão. E você não repreenda. Você fala, eu te amo em Cristo Jesus. Se eu te amo em Cristo Jesus, eu não posso fazer o mesmo com você, senão nós dois estamos fazendo errado e eu estou sendo pior. Eu estou aproveitando da sua fraqueza, da sua necessidade. Essa irmã vai ser sua irmã, sua amiga, sua confidente. Se você sentir uma fraqueza, pode confiar nessa irmã, porque ela vai compreender, se colocar no seu lugar. Está entendendo? Mas ame essa irmã, ame esse irmão, ame esse jovem, ame essa jovem, esse adolescente. Ame essa mulher que chegou na igreja e não tem direção do Espírito Santo, é sofrida, é ignorada. Se ela adulterou, mesmo sendo crente, aquela mulher, Jesus Cristo veio para o povo de Deus, não foi para o mundo. Aquela mulher é povo de Israel. Deus não mandou matar o mundo, não. Deus deu a ordem para Moisés, quem no meio do povo de Israel for pego em adultério para ser apedrejado. Aquela mulher era uma crente e ela foi pegada no ato de adultério. E Jesus Cristo perdoou e ela não ficou chorando. Ela estava entregue para morrer apedrejada, aguardando a sentença de Jesus. Você está entendendo? Jesus Cristo, ele não quer a morte do homem ou da mulher, ainda que você pecou, meu irmão, ainda que você pecou, minha irmã, ainda que você fornicou, jovem, ainda que você adulterou, irmã e irmão, Jesus Cristo está esperando você chegar até Ele para confessar. Quando uma mulher ou um homem fala comigo que cometeu um ato assim, eu não levo até, se foi um homem, não vou levar até a mulher dele, porque vai dar separação. O homem sabe a mulher que tem. Está entendendo? Mas você está arrependido? Estou arrependido, acabei com a minha vida. Jesus Cristo te perdoa. Vai embora. Mas eu tenho de confessar para o meu pastor e para a minha mulher. Falei, a Bíblia diz aonde? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Você está confessando para mim, Deus está ouvindo você confessar, fazer a sua confissão, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo sabe o porquê você fraquejou. E agora você está sofrendo na alma. E Jesus Cristo vai te perdoar. Amanhã, quando alguém pecar esse mesmo pecado, lembre que você um dia fez esse pecado e teve alguém que ouviu a sua justificativa, orou por você sem atirar pedra, tá bom? Amados, ser crente é a melhor coisa do mundo. Mas servir a Deus, adorar a Deus e fazer a vontade dEle é a coisa mais difícil do mundo, porque existe ministério. É por isso que hoje eu obedeço o ministério de Cristo Jesus. Ele obedeceu ao Pai. Diante do ministério terreno, eu fico calado. Os pastores estão na frente da igreja. Eles estão decidindo, mas eu digo para a igreja, eu sou pastor como os outros pastores. Não sou reconhecido, sou ignorado, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque Jesus que disse assim, como não aceitaram o Filho do Homem, não aceitarão vós também. Amém? Amados, Jesus Cristo é tão bom, que nos ensina a suportar as angústias deste mundo. Envia as pessoas que estão angustiadas até nós,
para que nós ouçamos e aprendemos com eles e tenhamos companheiros, amigas e amigos, porque uma irmã é mais do uma amiga é mais do que uma irmã. Uma irmã é a mãe na paz do Senhor, o irmão a paz do Senhor, mas um amigo, você conta para ele tudo que o meu amigo faz coisa errada. Como crente eu falo, meu amigo, não faz assim. Mas quando alguém pergunta, e o fulano fala, é meu amigo, homem de Deus. E aí aquela mulher tal, é minha amiga, mulher de Deus. Você está entendendo? O amigo não fala mal do outro amigo. O amigo ama o amigo. O irmão pode ter briga entre irmãos, mas os amigos não, eles se ajudam. Eles se ajudam um ao outro. Meus irmãos e pastores, amigos, vizinhos, ore por esta nação, ore pelo presidente, pelo governador, deputados estaduais e federais, prefeitos e vereadores, ore pelo Senado, ore pelos juízes, ore por este mundo que jaz o maligno, ore pelo adulto, prostituto, o afeminado, o estuprador, o drogado, o passador de droga, o andarilho, ore pelos desviados, ore pela igreja na face da terra, ore pelos pastores presidentes, ore pela nação de Israel que está em guerra, ore pela Rússia que está em guerra, ore pelos enfermos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus perdoa todos os pecados e restaura a vida de cada um, que Deus o abençoe, ore pela igreja, ore pela minha esposa, minhas filhas, meus netos e netas, minha família carente da misericórdia de Deus. Ore por mim, que sou carente, sou menor do seu rebanho, Senhor. Ore por mim, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus o abençoe e fiquem todos na paz. Amém.